Vamos falar do São Paulo, da Bi, da nossa convidada que está aqui, a cara dela. Mesmo, vocês querem Difícil. mesmo falar de São Paulo? Difícil, difícil. Vai, B. Ali, Bom, Solta o verbo aí. nossa, ali os times com um jogo a menos que o São Paulo, vou ter que ficar torcendo agora contra o Juventude, gente. Com todo respeito, mas... Bem-vindo ao clube. Eu sou torcedora do São Paulo Futebol Clube. Agora eu vou ter que Bem-vindo ficar ao torcendo clube. contra o Juventude, porque meu time não consegue ganhar. Faz 4 anos que eu faço isso. falou que o Sport não tem nenhuma vitória. Tem 3 pontos. Um dos pontos do Sport é contra o São Paulo, Em no casa, Morumbis. né? É. Sim, isso não existe. Não tem cabimento um time como o São Paulo hoje, com um elenco que custa caro, tá na posição que tá na tabela. Não existe. Vamos ver agora. Claro, acho que não tá na hora de cobrar o Crespo, não. É só um primeiro jogo contra um Flamengo, numa situação muito adversa, com o Maracanã lotado, depois do Flamengo fazer uma campanha excepcional na Copa do Mundo de Clubes. Ali realmente foi difícil. Não gostei da postura, mas eu acho que não tá na hora de criticar ainda o trabalho do Crespo, não. Mas precisa melhorar para ontem. Porque se esses times aí ganharem, o São Paulo tá na zona de rebaixamento. E todo mundo sabe, depois do momento que você entra na zona de rebaixamento para sair, é difícil. Tem um bicho te puxando ali, que te puxa para baixo. É um imã que te cola nessa zona de rebaixamento e não sai. Então precisa ligar o alerta. O Léo Valejo, que foi o nosso convidado de ontem, que trabalha no Arquibancada Tricolor, ele falou que, e eu não sei se você compartilha dessa opinião dele, é lógico, o São Paulino adora Libertadores, tem essa relação especial, tem a questão da Copa do Brasil, mas que hoje realmente o São Paulo precisa se preocupar só com o Campeonato Brasileiro em se livrar Ele dessa acha que tem que abrir mão da Libertadores. Esquece Libertadores, esquece Copa do Você Brasil, também acha esquece isso? tudo. Foco no brasileiro, não pode cair. Você concorda? Eu acho que o principal foco é realmente não cair. Eu acho que não adianta nada. Por exemplo, imagina se o São Paulo chega numa final de Libertadores e mesmo assim tá ali brigando contra o rebaixamento. Pra mim isso não vale de nada. Não vale de nada um tetra de Libertadores com rebaixamento. Eu não troco um pelo outro. Eu prefiro ficar na Série A e não ser campeão de qualquer coisa, de nenhuma outra Nem da coisa. Libertadores. Nem da Libertadores, não. Você não quer cair. Não quero cair. Pra mim, isso tem que ser o foco principal. Acho que o abrir mão nesse momento ainda é cedo demais. Talvez pensar em abrir mão de uma Libertadores ou da Copa do Brasil, de um ou de outro, até pode ser. Dos dois eu acho muita loucura, até porque o São Paulo precisa fazer dinheiro para bater conta no final do ano, porque sempre coloca umas metas estratosféricas de campeonato, sendo que o clube normalmente não alcança, mas ano após ano essas metas absurdas seguem ali como plano financeiro. Então o São Paulo precisa arrecadar dinheiro nas competições e deveria priorizar uma ou outra, sabe? É difícil. Eu acho um jogo contra o Atlético Nacional muito difícil. Na Copa do Brasil é difícil também, mas por fase a Copa do Brasil vai pagando melhor. E talvez seja um caminho. Mas, pra mim, prioridade é o brasileiro também. Não pode cair, é isso. Não pode cair. O São Paulo nessa temporada, não é de hoje, na verdade, né, que tem sofrido com jogadores lesionados, mas nessa temporada tá sofrendo bastante. O Lucas Moura e o Lucas Ferreira voltaram a treinar no campo, podem em breve surgir aí no time. E o São Paulo tá se movimentando, por mais que tenha uma crise financeira, tá se movimentando no mercado para trazer alguns reforços, né? E o Gonzalo Tapia, o chileno, chegou ontem no aeroporto aqui de São Paulo, é o primeiro reforço da era do Hernan Crespo. É um jogador que é um atacante, se eu não me engano, ele tem 23 anos. É um jogador que não estava com espaço no River Plate e acabou chegando ao São Paulo, né? Um pedido do Hernan Crespo. O que você acha? Já viu alguma coisa dele? Você acha que realmente é uma posição que o São Paulo está precisando? Olha, eu acho que essa contratação foi muito porque o Enzo Dias meio que deu certo e estava nessa condição também no River. Não acho que o Enzo seja o melhor lateral do mundo também, não. Mas, de certa forma, porque o São Paulo precisava, ele ali deu uma encaixada. Eu não conheço muito bem o Tapia. Vi alguns poucos minutos dele no River Plate. Acho que para a posição dele, o São Paulo já tinha jogadores. Acho que dava para focar em outro lugar. Entendo que a posição dele, realmente, se o Crespo quer jogar com 3 zagueiros e formar uma dupla de ataque, talvez ele encaixe melhor, mesmo não achando que é o ideal. Mas vamos ver no São Paulo. Como foi uma condição assim de empréstimo, tudo bem que tem até, eu acho que até não é nem opção de compra, eu acho que é obrigação de compra se cumprir 50% dos jogos como titular, acho que é isso. Então, acho que isso é a mais também, não precisa. É uma condição para um time que não tem dinheiro já pensar num orçamento para uma próxima temporada de um jogador que, se você usar 50%, você vai ter que comprar. Eu acho que essas condições foram ruins. Mas vamos ver. Deixar ele chegar, deixar ele jogar também. Mas não te deixa com o pé atrás o fato de o River ter contratado ele meses depois, abrir mão dele?
Então, acho que ele ficou meio sem espaço também, né? Acho mais essa Mas questão. fica mas sem isso espaço por quê? me... Porque, pode ser que ele não seja uma pessoa de muito bom comportamento. Não só isso, mas talvez... Não rendeu, né? Não Assim, rendeu. Pode ser que ele Não rendeu. não tenha se adaptado ao River Plate, chegue aqui no São Paulo, se adapte, vá muito bem. A gente não sabe. A história de um jogador, ela pode ser Claro. diferente em um clube e em outro. Mas eu fico com um pé atrás nessa questão, porque, querendo ou não, o River Plate, beleza, é um time que tem muita tradição. Pensando em Argentina, é um time que tem mais dinheiro para contratar. Mas, assim, ele não conseguiu se firmar no River Plate, que, com todo respeito, mas, assim, tem o Borja como titular. Então... Você se lembra dele com carinho, me com lembro. saudade? Você gostaria Não lembro de rever? não. Relembrar aquela fase? É bem capaz de revê-lo, né, nas quartas de final da Libertadores. Se nenhuma tragédia acontecer, eu imagino que o Palmeiras passe do Universitário e o River Plate passe do Libertad. Então, é capaz que encontre... E é capaz dele fazer gol, né? Porque lei do ex sempre acontece. Mas não tenho saudade, não. Eu sei. Essas apostas aí, normalmente, você não acredita muito. Você lembrou bem do Enzo Dias, né? Ele chega assim... Quem chegou com pompa foi o Wendel, né? Ainda. Esse chega, vai chegar, vai tomar posição, vai ser o titular, papapá. Tá na reserva do Enzo, que chegou sem pompa nenhuma. O Enzo não é isso. O Enzo não é o melhor lateral do mundo, mas para quem São Paulo tinha disponível, ele realmente chegou e tá jogando. Vamos ver Botou agora. o Wendel no banco, né? Botei o Wendel no banco, que chegou não jogando nada. Sim, o São Paulo fez o maior esforço do mundo para contratar o Wendel, cedeu o jogador da base pro Porto por micharia aí, um pastel e um caldo de cana. É o Moreira, né? Não, o Moreira... O Moreira também foi, mas Também foi, mas foi esse- o William Gomes. William Gomes, isso. Foi ali pelo pastel e um caldo de cana para tentar liberar o Wendel logo, mas serviu para nada. Aí agora liberam um atacante para o quê? Contratar mais atacante. E é nessa, você libera um jogador da base que ganha muito menos que o Tapia. Eu tenho certeza que os meninos que sobem da base hoje ganham um salário muito inferior do que o Tapia vai ganhar no São Paulo. Aí você traz um jogador de fora com salário maior e se desfaz um jogador da base com salário menor. E cada vez o São Paulo vai fazendo isso. Você deixa de ter aquele menino que você poderia fazer render daqui a 1, 2 temporadas para vender, sei lá, pelo dobro do que ele vale hoje. Mas não, você prefere vender por micharia, traz um jogador mais velho, que custa mais salário, e assim é um ciclo do São Paulo, cada vez mais vai ficando endividado. Então, isso que é interessante, porque quando você vai prospectar o seu treinador, você vai contratar o cara que você acha que tem que ser o seu técnico, essa conversa você tem que ter com o cara. Sim. Você escuta, gente, eu acabei de ser campeão do torneio mais importante de base no Brasil, que é a Copa São Paulo. Tenho Preciso usar tradição esses jogadores, do né? meu investimento de base lá em Cotia. É a melhor base do Brasil, em termos de estrutura, disparado. Você conhece, eu também conheço. Eu já fiz matéria lá. Não, isso é um inclusive, espetáculo. na época É da um espetáculo. Eu preciso que você use a molecada. Você topa fazer isso? Você topa você ter você vai ter ali a sua espinha dorsal com jogadores veteranos. Entendeu? Jogadores mais cascudos e tal. Depois eu quero que você preencha com molecada. Porque, é tradição minha. 2, isso já ajuda no meu orçamento. 3, por falar em dinheiro, eu não tenho para ficar contratando jogador. É isso, eu também acho que o São Paulo... Espero que tenha tido essa conversa com o Crespo, porque acho que era o mínimo quando o São Paulo foi trocar de treinador, era um treinador que usasse a base, porque o Zubeldia demorou muito para usar, e ele começou a usar meio que numa situação de muito... A base está me salvando, então vou ter que continuar usando. E não por muita convicção, não. E eu espero que o Crespo, pelo menos na outra passagem dele com o São Paulo, ele ajudou bastante os meninos jovens. O Nestor jogou bem com ele, o Sara jogou bem com ele. Tudo bem que o Sara vinha bem já com o Fernando Diniz. Mas mesmo assim, ele fez um time ali com a molecada jogando. Então, me criou uma expectativa que ele poderia fazer de novo. Acho que vai fazer de novo. Acho que é a ideia dele. Mas essa de contratar jogador que assim, para mim, você só enche o orçamento do clube e não vai resolver nada, não seria a minha forma de contratar.